Live 13h30, hoje quinta-feira, 6 de abril, véspera de Sexta-feira Santa. Eu acredito que hoje todas as mães que estão informadas, que têm as notícias, não está satisfeita, né? Porque, infelizmente, ontem ocorreu aquela tragédia e todas nós que somos mães, a gente sente aquilo. Então, assim, é um momento de solidariedade com todas as mães que estão nesse momento passando por essa tragédia, por essa dificuldade. Mas, vida que segue, que Deus conforte o coração de todas, né? Pessoal, a nossa live, como todos os dias a gente faz, né? Um dia transbordo, um dia conhecimento, um dia conexão. Hoje eu vou falar um pouco do pastor Márcio Valadão, que é a modelagem dessa semana. Modelagem. Gente, às vezes eu tenho dificuldade de falar as palavras. Parece que eu vou, na hora de falar, a palavra some. Aí eu fico pensando qual era a palavra. Olha, agora mesmo sumiu a palavra modelagem. Eu não conseguia lembrar a palavra. Mas tá bom, vamos lá. Em primeiro lugar, não esqueçam de clicar no link na descrição, na bio. Não esqueça de clicar no link, dar uma olhada em todos os nossos trabalhos de história, de e-book online para vocês lerem. E também dá uma força comprando o meu e-book Relatos. Fico muito grata por vocês nos prestigiar, tá bom? Muito obrigada. Essa semana, nossa tarefa de modelagem é do pastor Márcio Valadão. O que é muito interessante nesse projeto é que eles pregam, o Pablo prega assim: todas as nações que obedecem ao Evangelho, elas são mais prósperas. E todos os mega empresários que vêm para falar com a gente, que dá as aulas de masterclass, transbordo, só com pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm resultado, todos eles pregam o Evangelho. Nós tivemos um empresário que falou com a gente essa semana, foi o Piero, e ele falou pra gente que por mais que ele tivesse dinheiro, ele não era feliz e satisfeito, ele não tinha uma vida tranquila. Ele só obteve a prosperidade de verdade quando ele conheceu Jesus, quando ele conheceu Deus na vida dele. Aí sim, hoje ele é uma pessoa próspera e tranquila. Então é muito interessante que eles pregam pra gente, nos ensinam. Gente, não é religião, é você ler a Bíblia, você estar mais próximo de Deus, que só Deus te dá a tranquilidade, a paz e te ensina o amor para você amar a você mesmo, depois você amar o próximo e ter uma vida plena, porque não adianta só o dinheiro. Então é muito interessante. Então, como essa semana foi a modelagem foi de um pastor, é muito interessante que na página dele ele fala assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, eu não conheço, assim, nunca assisti nada desse pastor, mas agora estudando para fazer a modelagem que eu vim entender. Ele já é pastor, parece que desde 1966 que ele se converteu, alguma coisa assim, mas já é bastante tempo, sabe? Que ele é evangélico. Pastor Márcio Valadão, a questão é aquele que é semelhante a Cristo. É bem interessante isso daqui. Aqui fala que ele é convertido ao Evangelho desde 1966 e ele foi ordenado a pastor em novembro de 1970. Ele assumiu como pastor titular da Igreja Batista da Lagoinha em 31 de julho de 1972. Então, com cerca de 300 membros, crescendo atualmente para mais de 500 igrejas pelo Brasil e outros países e mais de 90 mil membros. Então, ele teve uma ascensão, né, na vida dele, praticamente na vida espiritual, né? Porque quando ele prospera, transborda, muitos vão junto. Ele fala pra gente assim que o reino é onde um prospera e os outros prosperam junto. Porque se um prosperar e os outros não, isso não é um reino, isso é um império.
Ontem eu ouvi uma fala do Pablo que ele falou isso. Então, alguns códigos da maturidade espiritual do pastor. Vou passar alguns códigos aqui para vocês que a gente retirou dos estudos dele. Normalmente a modelagem ela é boa quando você acompanha pessoalmente, né? Aí você tá junto com a pessoa, você vai modelar, vai conversar, extrair os códigos. Mas nós não temos esse tempo. Nós temos uma boa modelagem, porque o Pablo ele já modelou mais de 200 pessoas. Então teve um rapaz que falou assim, para que eu vou modelar outra pessoa se o Pablo tá aqui na minha frente, modelou mais de 200 pessoas. Mas é muito interessante que eles abrem esse leque pra gente, da gente fazer essas pesquisas, indica as pessoas certas pra gente modelar. Então isso é muito gratificante. Você precisa crescer em conhecer a Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. É uma das falas do pastor. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então, quando as pessoas não conhecem a Deus, eles não sabem disso, né? Eles não se sentem amados por Deus. Nós precisamos pautar as nossas decisões pela palavra de Deus. Gente, toda pessoa de sucesso, todo empresário de sucesso, ele prega isso. As nossas decisões têm que ser pela palavra de Deus. Graça de Deus é tudo que eu preciso e tudo que eu não mereço. O tempo é o limite do seu crescimento. É você quem vai determinar. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Seu dever como cristão é ter paz com todos. Gente, isso é muito bom, ter paz com todos. Ser santo é ser separado. Ter dedicação integral a Deus é ter um comprometimento 100% com o Senhor, levar Deus a sério. Eu acredito que a gente não chegou a esse nível de ser santo, mas tudo bem. Comece a ver que Deus é maior do que o seu problema. Comece a ver que Ele é muito maior do que as ansiedades que você está alimentando. Olhe para Jesus, Ele está bem perto de você. E Ele tem o melhor para a sua vida. Gente, isso tudo são palavras do pastor Márcio Valadão. É um pastor uma pessoa muito próspera, né? E que Deus só entregou sua vida ao Evangelho. Seguir a Jesus não é um peso, não é um fardo, mas é uma alegria. Isso é o reino de Deus. Então, seguir a Jesus é muito bom isso daí. Refrigera a alma, é aquela paz que a gente precisa. A Bíblia diz que o próprio nome Satanás significa acusador. E esta é a obra que ele diariamente se dedica a nos acusar. Então nós não podemos dar ouvidos ao nosso acusador. Não importa quem você seja, o que você tenha praticado, como tem sido a sua vida. Porque no momento em que você abriu o coração e aceitou Jesus, você nasceu de novo. Isso é o que está escrito na Bíblia. Todos os seus pecados foram perdoados, toda a cadeia de maldições que operava na sua vida quando você se converteu foi quebrada. Isso está na Bíblia. Algo que você precisa crer pela fé tomando posse é exatamente isso. Desde o momento que você se converte, Jesus Cristo o vê como santo, inculpável e irrepreensível. E você tem que escolher quem domina a sua vida. Se o Espírito Santo ou você. O pecado é uma escolha consciente. Quando Deus nos perdoa, Ele esquece os nossos pecados. Então, esses são alguns códigos que eu peguei aqui para vocês, para passar para vocês, do pastor Márcio Valadão. Amanhã é feriado, né, gente? Tem para alguns, né? Para alguns é feriado. E desejo um ótimo feriado para todos vocês, que vocês tenham um feriado de paz e alegria junto com os seus familiares. A recordação não é boa, né? Mas nós estamos aí para a gente que faz parte do Piorando, que ainda não está no desfrute total, a gente tem que pegar todo o nosso tempo para investir em conhecimento, estudos, né? Então amanhã eu vou estar fazendo meus estudos.
continuar dando continuidade, já que esse mês de abril é o mês da relevância, da conexão, né, e da conhecimento no digital. Que ótimo, gente. Por hoje é só. Eu volto segunda-feira, provavelmente. Às vezes, segunda-feira eu volto para falar com vocês. Muito obrigada a todos e até segunda.